Estamos terminando, gente. Já estamos concluindo já. Aqui, gente, ó, esse animal, né, vai ter uma situação que... Opa, tá aberto aí o microfone, né? Ah, fechou. Esse animal aqui, gente, vai ter uma situação que quando você recuperar ele, que você vender esse animal, vamos dizer que você apure aí 250, 300 reais. O que você faz? Você investe em um outro animal, né? Você compra um outro animal, faz aquele processo todo, mantém ele isolado até passar as 4 semanas, para depois você incorporar ele no rebanho, certo? Olha aí. Então você chega na Caatinga, às vezes você não tem oferta de comida, mas olha essas duas cabras. Quem de nós que está aqui que não gostaria de ter dois animais assim? Isso aqui mostra o quê? Animais supostamente saudáveis, esses animais não têm aparência de que estão cheios de verme, tem? Não tem. E esse aspecto aqui se dá principalmente não só pela genética desses animais, que tem uma resistência possível à verminose, como também, gente, pela alimentação. Muitas vezes os animais adoecem em função da fome que eles passam. Tudo que passa fome de animal tem a tendência de adoecer com mais facilidade, inclusive a gente. Né? E aí, gente, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, né, o que eu poderia dizer para vocês? Selecionar e manter os animais que menos adoecem no rebanho. Então esqueçam aquele negócio de se apaixonar pelo animal que você tratou e sobreviveu. Muita gente que cria caprino e ovino é assim. O cabritinho nasce, já nasce doente, e à medida que ele vai tratando, aí recuperou aquele cabritinho. Gastou 3 vezes o dinheiro com remédio com esse cabrito do que o cabrito vale. Aí você resolve achar que aquele cabrito é um cabrito de estimação e mantém ele no seu rebanho. E ele pode, em alguma situação, virar até o reprodutor. Mas se ele adoeceu desde jovem, pode ser que ele já é um animal que não tem uma genética, que ele não vai proceder com uma descendência boa. Então, esses animais que adoecem logo no início da vida, ou que adoecem várias vezes ao longo da vida, é o animal que você tem que descartar. Descartar para o abate. Mas quando eles estiverem saudáveis, que você tratou ele, ele recuperou, aí agora você vende ele para ser abatido, e não para o seu vizinho. Né? Outra coisa que a gente deixa como recomendação, vacinar sempre todo o rebanho. Vermifugar quando necessário. Então, remédio de verme, remédio para combater a verminose, a gente aplica quando existe a necessidade. Se não houver necessidade, a gente não aplica. Aquele negócio de estar todo mês dando remédio de verme para o animal não funciona. Isolar sempre que identificar um animal doente. Então eu percebi ali, ó, começou a boqueira, eu pego aquele animal e deixo separado. Se não tiver uma situação de deixar num pasto separado, prende num curral, prende num cercado, deixa num lugar que ele não tenha contato com outros. E por último, gente, que é o mais lógico, né, manter os animais bem alimentados. Ah, professor, aí o senhor criou um desafio muito grande para a gente, porque a gente não tem como dar comida para os meus animais. Diminuir a quantidade de animais. A gente tem que ter a quantidade de animais que seja compatível com aquilo que eu tenho de comida no ambiente ou que eu consigo produzir de comida, certo? Gente, não sei se cansei vocês, me perdoe se me alonguei muito. Era isso que a gente tinha para esse primeiro momento. Agradeço a atenção de vocês, de Gessé, de todo o pessoal que organiza e que está envolvido com isso aí. E coloco aqui, não só eu, como o grupo que eu coordeno, né, na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, o grupo de estudo do GECO, que inclusive tem alguns dos participantes que são alunos nossos que estão aqui acompanhando esse momento nosso, e a gente tem toda uma expectativa de que a gente vai ter uma parceria boa com vocês e que a gente vai conseguir estar desenvolvendo aquilo que é de informação necessária para vocês melhorarem o sistema de produção, a criação que vocês têm aí. E, claro, aqueles que não têm criação também vão ajudar com as informações para o pessoal que cria, né, que vocês dão suporte.
Então, Gessé, muito obrigado, obrigado a todos vocês aí, obrigado aos estudantes lá da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, participantes do GECO, ex-alunos, pessoal que passei o convite aí, Gessé, e eles compareceram, viu? Pronto, professor. Maravilha, é isso mesmo. É para compartilhar mesmo e eles enriquecem aqui. Não sei se aqui tem pessoas beneficiárias e ACRs que receberam aí o grupo de estudo de vocês na ocasião que vocês vieram a Morro de Chapéu, Mulungu do Morro. Isso. Então, acho que umas 4 comunidades aqui já tiveram contato aí com o GECO aí, com os estudantes que estiveram lá fazendo treinamento, capacitação desses beneficiários. Infelizmente, agora não podemos fazer isso presencialmente novamente, né? Tenho certeza que, com certeza, se pudéssemos, teríamos feito essa palestra pessoalmente. Isso. Agradecer aí o senhor pela disponibilidade, pela atenção sempre que a gente solicita, e pedir desculpa aí por aqueles contratempos que tivemos, né? Faz De parte. fato, mas chegou o dia e foi muito, muito bom. Eu queria deixar aberto aí, nós temos várias pessoas, produtores também de fora do projeto Bahia Produtiva aí, que eu divulguei, estão aqui presentes. Eu deixo aberto aí para se alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida com o professor aí. Bom, estamos aqui à Pronto. disposição, só aguardando aí. É, eu tenho uma pergunta, né, ao professor. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Primeiramente, professor Fábio, eu sou um dos ACRs, né, da comunidade Rosendo, do Mulungu do Morro, pela qual o nosso empreendimento trabalha aí na cadeia produtiva do caprinos e ovinos, e nós recebemos a presença de vocês aí, acho que em 2018, né? É, Na ocasião, o senhor não estava presente, né? não. Mas o grupo estava. E vendo aí, né, vocês falarem a respeito dos vermífugos, né, eu gostaria de saber o seguinte: o projeto Bahia Produtiva, né, ele tem essa pegada aí de orgânicos, produtos naturais, e o meu questionamento é esse. Já se existe algumas plantas, né? Algum tipo de planta, algum tipo de substância natural, ou seja, não produzido em laboratório, que se possa usar para controle de vermes? Já existe esse estudo? É, Porque nós sabemos hoje, né, pela cultura popular, que algumas plantas, como por exemplo, matruz, que é uma punk, ela é efetiva para em verminosos, né, em humanos. E eu gostaria de saber se já existe algum tipo de estudo, né? O senhor também, professor universitário, né, está mais à frente aí nessas questões de pesquisa. E eu gostaria de saber se já existe algum tipo de trabalho e algum tipo de planta que vocês estudaram e que tenha realmente essa eficiência no controle de vermes em caprinos e ovinos. Ô, Jossa, obrigado aí pela pergunta. Obrigado aí também por lembrar da atividade que o grupo desenvolveu lá naquele momento, em 2018. Eu tive um problema, eu precisei ficar em Salvador, e aí viajaram os grupos, né? Do GECO, com a parte de caprino e ovino, e o GESAV, com a parte de aves, com a professora Lia, que acompanhou os dois grupos. O planejamento eram os dois professores com os dois grupos, mas infelizmente não deu certo. Só que os alunos conseguiram desenvolver um trabalho tão bom lá que nós voltamos para Irecê. Não lembro se foi 2018, acho que foi 2018 ainda que nós voltamos lá para Irecê e fizemos um trabalho lá com o Gilvan, né? O pessoal também de Jussara, enfim. Mas a sua pergunta, ela é muito interessante pelo seguinte: isso é uma tendência no mundo inteiro, né? Tentar se libertar um pouco dessas medicações, desses produtos. E o que eu posso lhe dizer, assim, antes de responder a sua pergunta mesmo, eu tenho uma formação em medicina veterinária, mas eu só uso os recursos de medicamentos por necessidade, né?
Eu não trato os animais porque alguém me falou que tem que tratar ou porque alguém disse que o animal vai estar melhor porque foi vermifugado. Eu sou resistente no uso de medicamentos, não só para animais, quanto para humanos. Eu acho que o medicamento ele existe, ele tem que ser usado na hora que realmente é indicado. Mas a gente sabe que a indústria, né, que produz esses medicamentos, ela precisa conscientizar as pessoas de uso, porque ela precisa vender, né? Então, assim, os vermífugos, de uma forma geral, eles, quando entraram no mercado, eles tiveram uma propaganda, vamos dizer assim, que você produzir era sinônimo de você usar vermífugo, né? Então, usar vermífugo era uma garantia de boa produção. E isso não é uma verdade absoluta, né? O vermífugo ele pode ajudar, mas se você tiver tudo desorganizado, o vermífugo não vai criar uma situação de milagre. E aí, voltando ao que você pergunta de plantas ou de produtos alternativos, existem plantas, existem homeopatias, né? Existem produtos para você atender a essa demanda de produtos orgânicos e produtos livres de químicos, né? Só que o grande desafio é que dentro da ciência, né, você precisa ter uma comprovação que usando qualquer planta dessas, ou usando a homeopatia, por exemplo, você conseguiu realmente atingir o objetivo. Então, por exemplo, eu pego uma determinada planta que no conhecimento popular se diz assim, isso aqui é boa para verme em animal. E aí pego essa planta, faço uma preparação dela e dou para o animal, por exemplo, comer. Esse animal come essa planta, ou dou o resultado de um processado dessa planta e o animal ingere. E aí eu faço um exame antes dele tomar isso, depois faço um exame após ele tomar isso, para ver quanto de ovos de parasitas saem nas fezes do animal. Se houver uma redução desses ovos de parasita numa quantidade que eu julgo como efeito do produto, eu digo assim, olha, aqui está uma planta, aqui está um produto que realmente funciona e é natural. Mas o problema é que acontece que essas plantas, quando eu preparo ela e ofereço para o animal, quando ela cai dentro do que vocês conhecem como bucho, né, o rumen do animal, quando ela cai ali dentro se transforma tudo. E aquele princípio que existia, aquela substância que tinha na planta, que era muito boa para o parasita, ou seja, que matava o parasita, ela pode deixar de ter em quantidade suficiente para matar o parasita que está lá no intestino do animal. E aí vai tudo por água abaixo. Então, existem muitos estudos, inclusive aqui na UFBA, que comprovam que se eu pegar o parasita, botar dentro de um pratinho de vidro que a gente chama de placa de Petri, e utilizar a, 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 a composição dessa planta ali no parasita, o parasita morre. E aí eu digo assim, olha, a planta funciona para matar o parasita. Só que isso não é suficiente. Eu preciso dar para o animal e o animal precisa eliminar aquele parasita ou diminuir pelo menos uma quantidade grande desse parasita. Então o grande desafio é esse. Mas eu respondo a sua pergunta com base no que eu apresentei. O detalhe é que se a gente buscar hoje animais, né, que já apresentam uma resistência aos parasitas, né, ou seja, sempre num lote de animais, eu tenho uma parcela que não adoece, ou que adoece por último. Esse é um animal bom. Esse é um animal para você se libertar, pelo menos, da grande quantidade de vermífugo que você está acostumado a usar. Mas aqueles animais que você sempre tem que estar tratando, é um animal que os filhos e netos deles podem nascer com a mesma característica dele. Então, por exemplo, hoje a gente tem um rebanho de ovinhos santinês na fazenda que é a fazenda escola da universidade. E a gente já vem há pelo menos em torno de 5, 6 anos fazendo o quê? A gente controla todos os animais e aí aquela parcela de animais que eu tenho lá no meu controle, que sempre precisa tomar vermífugo, é o animal que entra para a lista de descarte. É o animal que eu não quero ter filhos desse animal, né?
E com isso, eu vou cada vez mais mantendo uma quantidade de animais que eles já têm uma própria resistência àquela doença, né? E por isso são mais interessantes. Mas eles podem também ser menos produtivos. Um exemplo para você é o seguinte: eu tenho uma cabra boa de leite, 5 litros de leite, e tenho uma cabra inferior, 2 quilos de leite. O que acontece? A cabra com 5 quilos de leite, essa condição que ela é melhor para a produção de leite, pode ser que ela tenha uma deficiência na resistência ao verme. Então, se esse animal for exposto ao verme, por exemplo, se ele entrar num pasto, numa área de criação que seja carregada de parasita, o que é que vai acontecer? Automaticamente ela vai se carregar de verme e pode ser que nenhum dos vermífugos que eu tenha resolva o problema, porque a maior parte daqueles vermes tem resistência àqueles produtos, porque já foi largamente usado na região. E a outra que produz 2 quilos, pode ser que eu nem precise vermifugar. Então, o que eu posso falar hoje para você? Aquela planta, por exemplo, que é uma planta mais produtiva, também pode ser a planta menos resistente a uma praga. Do mesmo jeito que o animal mais produtivo, às vezes nem sempre é o animal mais resistente. Então, em algumas situações, se você trabalha com orgânico, se você quer usar menos produtos químicos, a melhor coisa que tem é você trabalhar com um animal mais rústico, como a gente chama, menos produtivo, mas que em contrapartida, né, eles sejam mais resistentes aos problemas sanitários, aos problemas de doença, né? E no final das contas, você produz menos, mas produz um produto livre desses químicos e que pode ser vendido, às vezes, por um valor diferenciado no futuro, né? Porque hoje a gente não tem a cadeia organizada para você conseguir vender um caprino, um ovino criado em sistema orgânico, infelizmente. Mas é um caminho a se buscar, né? Não sei se eu consegui responder o que você queria, mas foi o raciocínio que a gente desenvolveu aqui. Sim, professor. Pergunta bem resolvida, né? E bem respondida, aliás. Eu tenho também um outro questionamento, né, a fazer. Futuramente, nós aqui da Associação, né, de Rosendo, do Morro, nós vamos fazer a aquisição de reprodutores POs, ou seja, 6 reprodutores caprinos e 6 reprodutores ovinos, né? Certo. A questão é a seguinte, a minha dúvida é, como que nós podemos escolher animais, né? Já que esse processo de shopping, muitas vezes vem animais de outras regiões e que possivelmente pode não adaptar aqui à nossa região por conta de clima, alimentação e tudo mais. Como que nós podemos fazer esse processo, né, de adaptação desses animais para que eles não possam sofrer tanto com mudanças climáticas, por exemplo, ou talvez com mudanças de ambiente, o que nós sabemos que muitas vezes pode acarretar até mesmo na morte dos animais, né? Ou seja, como que nós podemos fazer esse trabalho adaptativo aos animais sem que aconteça perdas? Você faz umas perguntas boas, viu? Parabéns. É o seguinte, isso a gente conversa muito com os estudantes na UFBA e é algo que a gente vê na formação nossa durante a graduação, pós-graduação, mas que a gente acaba vendo mais na prática mesmo na hora que a gente está lidando com o problema no ambiente. Então, por exemplo, essas raças, né, vamos dizer, boé para caprinos e dorper para ovinos, são duas raças que foram desenvolvidas na África, lá na África do Sul, né? Animais frutos de cruzamentos para obter, né, caprinos com maior capacidade de produção, né? E aí o que acontece? O animal mais produtivo é o que a gente costuma dizer. Ele não produz mais tomando sol. Ele não sai no campo para tomar sol e por isso ele é mais produtivo. Ele é mais produtivo porque ele come mais e come alimento para atender o que ele precisa, né?
Então, Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.